Fala pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast da série Eleições 2024 e hoje eu vou entrevistar um candidato a vereadora, a nossa querida Tânia. E aí, Tânia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde pessoal, tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, tá? Para estar vindo aqui. Foi um prazer enorme te conhecer. Estamos aqui. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Então, Tânia, eu gostaria de fazer um resumo um pouco da sua trajetória, da sua vida. E nada melhor do que um resumo de começar lá na Tânia criança. Sim. Né? A Tânia, ela veio quando em Junqueirópolis, quando ela se mudou para cá ou nasceu aqui. E me conta um pouco da sua infância e vai passando aí por todos o decorrer de sua vida. Então, eu sou junqueiropolense desde 1961, quando eu nasci. Antigamente se falavam Fazenda Boa Esperança, que era do finado Vitor Camargo Boldini, onde meus pais moraram. Então eu nasci naquela fazenda. Meus pais são Aureliano Santana e Luzia Teixeira Santana. Tiveram 11 filhos, né? Qual hoje somos em 8, né? E foi uma vida bastante difícil. Meus pais tiveram 2 filhas, depois a primeira morreu, depois a segunda também morreu, e ficaram a minha irmã e mais 8 irmãos, né? Então, a minha mãe teve a minha irmã, depois foi homens, ficou grávida, esperando uma menina, outro homem, foi mais outro homem, mais outro homem, mais outro homem. Por fim, chegou a mim e acharam que era homem também, e eu nasci dia de São Sebastião. Então, ela fez tanta promessa para São Sebastião que eu chamaria Sebastião. De tanta dor e de tanto homem que estava vindo na família, que ela perdeu a esperança. Por fim, nasceu essa pessoa linda e maravilhosa. Que não se chama Sebastiana. Que não chamam, não me chamam, né? Mas eu tenho o nome. Minha santa mãezinha colocou. Colocou Sebastiana? Colocou, mas aí meu irmão e minha irmã lia muita fotonovela de revista, e tinha uma fotonovela que tinha Tânia, né? Então meu irmão e minha irmã, não, vamos colocar esse Tânia pro nosso pai colocar Tânia lá no cartório. Senão eu seria só Sebastiana Santana. Para mim não teria problema nenhum, mas o meu preconceito na escola era muito grande, porque eu achava o nome muito grande para uma pessoa tão pequenininha, né? Mas eu fui de uma família bem assim, humilde, mas meus pais assim deixaram um legado muito bacana pra gente, que foi o amor, a honestidade, a compreensão, a solidariedade, que hoje em dia eu acho muito difícil assim no convívio de hoje em dia. Mas a gente já trouxe isso de berço. Nós trouxemos. Somos hoje vivos. Estamos em 7 irmãos, eu e minha irmã. Estamos em 9. Né? Então, brincávamos com barros, né? De lá mudamos num sítio ali entre a Vila São João e 2 córregos, córrego seco antigamente que falava. Então a gente tinha aquela amizade de juntar final de semana todo mundo, fazer biscoito de salamoníaco, que falava, mas é salmonico. E minha irmã era jovenzinha, começou a namorar com Pedro Borges, não sei se você já ouviu falar. E primeira condução que eu vi na vida foi o Jeep dele, que ele ficava com o Jeep lá no sítio. E pra nós aquela felicidade. Ele levava uma balinha, dava pra mim, e me contava o que minha irmã andou aprontando, e eu contava só pra ganhar as bolinhas, as balinhas, aliás, desculpa. Mas assim, foi uma infância muito bacana, tá? E assim, eu fui criada com muito carinho pelos meus pais e pelos meus irmãos, né? E sou até hoje. Tanto é que me chamam de Taninha até hoje. Minhas sobrinhas me chamam de Taninha. Só não meus filhos, meus netos. Tenho 4 filhos homens, 3 casados e um especial que mora comigo. Eu tenho 3 netas e 3 netos. 2 netas, genética, e a outra que é casada com meu neto, né? Que é o Micael, da barbearia, Poucas e Boas, agora tá com o pai dele, a barbearia Remístico, que é o Fabrício Remístico, né? E tem o Alan Victor, casado com a Paula Romanini, que tem a minha netinha Emanuele. Que é cliente aqui da Ricardo Pérez. Isso, e ele tem a Susan Klima, que é prestador de ar-condicionado, né? Ele instala. E tem o Bruno Leonardo, né? E meu netinho Vinícius, que mora em Conchas, né? O Alan é o que seu? Filho. O Alan é seu filho? Meu filho.
Muito Uau. bem educado. Graças a Deus. Tudo que meus pais me passaram, eu tentei no máximo passar para os meus filhos. Não sou uma mãe perfeita, mas dou tudo o que é de melhor para eles, né? Desde a infância. Né? Não sou a melhor mãe do mundo, mas tento ser o que eu, né? Dar o que eu posso dar. E a educação está em primeiro lugar, desde quando eu nasci. A gente nunca se ouvia falar palavrões. Quando eu ouvi a primeira vez um palavrão em São Paulo, eu fiquei assustada, abismada, porque eu nunca ouvia palavrão. Aí teve uma fase que nós tivemos que mudar para São Paulo. Foi assim, fechamos um círculo ali na Vila São João. Eu tive bastante amizades dos 12 aos 16 anos com a família Guimarães, a família da Guimatur, Portilho, uma família bacana, né? Aí eu comecei a estudar na terceira escola, antigamente era unidade integral de primeiro grau, e depois passou a ser terceirão, onde eu conheci o meu amigo Osmar. Eu tinha 12 anos, acho que eu devia ter uns 8 por aí, então uma diferença de 4 anos. Conheci o Zé Mestiço, ele estudava na escola do Osmar, depois ele passou a estudar no Sene. Vínhamos todos à noite do sítio, à noite de ônibus, e quando chovia? Eita, era uma história. O ônibus fazia assim, ia pra lá e pra cá, e esses meninos, na hora de eu descer no meu carreador lá, eles escondiam meu material. Aprontavam, mas era uma delícia. Gente, pensa numa adolescência feliz. Aí quando eu tinha 16 anos, aí nós fomos para São Paulo. Fomos sentar a vida lá, meu pai vendeu o sítio que tinha ali, entre as duas barras Vila São João, fomos morar lá no Item Paulista. Moramos uns bons anos lá, né? Meus pais vieram primeiro, eu continuei lá, tive todos os meus filhos lá, todos os meus filhos são paulistas, né? Nasceram lá. E depois aí o primeiro casou, veio pra cá, porque aqui ficaram minha irmã, ficaram meu irmão aposentou pela Santista, veio também. Aí meu pai sempre vinha, meu pai queria sempre voltar, né? Minha mãe também, mas tinha dó de deixar os filhos, né? Aí meus filhos cresceram, foram casando e foram vindo. Falei, você quer saber? Fui. Vim pra cá também. Né, vou ficar longe de filha. Aí teve meu neto, Micael, meu Quando foi neto. Que você voltou para cá? Eu voltei, teve uma fase na minha vida que eu voltei em 89, eram todos pequenos. Aí eu trabalhei na creche Criança Feliz, que foi inaugurada, eu prestei um concurso, na época era o Dr. José Siniciato, prefeito, né? E eu passei em segundo lugar nesse concurso, da onde a Maria B. Segato, ela era supervisora, eu era auxiliar dela. Né? Então, passado 3 anos, eu resolvi pedir exoneração para o Dr. José e voltar para São Paulo, porque meu atual marido na época não se adaptava aqui, né? Então voltamos para São Paulo, as crianças eram pequenas ainda, voltamos, mas voltaram todos chorando. Na época também o Fabrício trabalhava para o Jaimão na escola, no terceirão, trabalhava na cantina, ele mais comia do que tudo. O salário dele ficava tudo ali, mas era uma graça. Meus filhos desde pequenininho, sempre me ajudando, sempre trabalhando, né? Seguindo o exemplo. Aí voltei para São Paulo. E assim, a minha profissão era estados. Ora estava balconista, ora estava supervisora, ora estava gerente de loja, né? Assim, eu sempre estava, né? E o maior tempo que eu passei em São Paulo foi vendas. Né? Fui trabalhar com vendas, cama, mesa e banho. Trabalhei 10 anos na Santa Efigênia com informática, eletrodoméstico, antigamente era antena parabólica. Ali eu me tornei de vendas, me tornei supervisora e gerente de loja, né? Aí depois eu vim de lá, aí meus filhos casaram, o Fabrício casou, veio pra cá, aí eu vim de lá pra ficar mesmo, porque eu vinha 2 vezes por ano, eu vinha visitar, a cidade aqui não tinha jeito, eu morria de saudade, eu vinha 2 vezes por ano. Não se emendava feriado ou não, difícil ficar longe de Junquerópolis, né? Muito difícil. Quem nasceu aqui, principalmente quem nasceu aqui, quem é daqui. A pessoa basta vir pra cá, ficar um tempinho, vai pra outro lugar e já fala, não, aquele lugar é melhor.
Ali eu tenho mais paz, ali eu tenho mais sossego. Ainda mais se for para São Paulo, volta. Pelo amor de Deus, hoje eu não tenho coragem de ir para São Paulo nem a passeio. Eu tenho 2 irmãos, sobrinhos, sobrinhas lá, família. Mas eu te falo uma coisa, eu não tenho vontade de passear lá, não. Eu prefiro que eles venham, né? Eu te entendo. Então. Estamos aqui até hoje, eu voltei para cá em 2013. Né? Eu tive uma forte depressão também, vou falar um pouquinho também do... Né? Muito importante a gente falar sobre isso. Eu perdi um irmão com 59 anos, né? E pelo alcoolismo, né? E eu tenho um forte histórico no familiar. E eu passei por uma forte depressão e eu também me tornei, né? Assim, um pouco de alcoólatra. Ô, Tânia, antes de você entrar nessa história, que eu quero ouvi-la, né, muito importante, eu lembrar que a gente está em setembro, e setembro é o mês de conscientização contra o suicídio. Sim. E é o Setembro Amarelo. É o Setembro Amarelo. E é muito importante, pessoal, a gente reforçar que muitas pessoas, né, estão sofrendo, né, a gente não fala sobre esse assunto muito, mas é muito importante que essas pessoas saibam que elas têm apoio. Hoje em dia tem muito trabalho de apoio, tem os familiares que a amam. Então, pessoal, se você está sofrendo, está com problemas de ansiedade, depressão, procure alguém da sua família, para que eles te caminhem para um profissional, né, Tânia, da saúde. Sim. Procure algum amigo para te ajudar a conversar, ou um profissional. Ou, se você preferir, se apegue à religião, se apegue à sua fé, mas não desista, porque você tem muitas pessoas que te amam e quer que você continue vivendo nesse mundo, porque você é muito importante, né? Isso, é bem lembrado o Setembro Amarelo. A depressão, peça ajuda. Não fica tentando se curar sozinha, porque não tem. Eu me curo só, mas só eu não consigo. Então, eu precisei de ajuda, eu precisei internar, eu não tenho vergonha de falar. Eu precisei do Lar Santa Terezinha, depois eu me tornei voluntária do Lar Santa Terezinha, na época da Copiosa Redenção, que tinha as irmãs da Copiosa Redenção, que saiu muitos frutos dali com as irmãs. Na minha época lá saíram vários frutos, né? Teve resultado, né? Era assim espetacular, sensacional. A metodologia que elas usavam para curar a comunidade, curar as acolhidas, era muito forte. Elas transmitiam pra gente um carisma, uma essência, um ombro amigo de mãe. Eu acho que uma comunidade terapêutica tem que ter a Copiosa Redenção, tem que ter as madres, as irmãs que dão apoio para você, que conversam com você, que tem aquele carinho. Elas já são preparadas para isso. Eu tive a oportunidade de conhecer a sede lá em Ponta Grossa, no Paraná, do Padre Wilton, que infelizmente ele veio a falecer. Então, sempre estava indo com elas para lá. Então, eu meio que fiquei ajudando elas a cuidar das outras acolhidas. Porque você vai mudando de fase, né? Passa para a segunda fase, depois para a inserção. Que a inserção, quando você faz 9 meses, você vai fazer o tratamento fora de casa, né? Então, mas você vai uma vez por mês lá. E nessa aí, as irmãs pegaram confiança em mim, elas me davam carro na mão, eu levava elas para missa, levava outra para outra missa. Enfim, foi uma... E eu passei a conhecer muito mais pessoas que eu conhecia e ajudei muitas pessoas a sair da crise de drogas, que eram terríveis, terríveis. Então, conseguiram sair. Eu peguei todo aquele carisma das irmãs, eu peguei para ajudar. Eu ajudei bastante gente. Esse vídeo vai parar na Irmã da Copiosa Redenção, que está lá que acho que vai pro YouTube, não sei. Sim, vai tá lá no Campo Grande, outra estava em Veneza, na Itália, já voltou, tá lá no sul. Então, elas vão me ver e vão ficar felizes, porque elas sabem que eu estou falando a verdade. Elas pegaram uma confiança enorme em mim. Elas saíam e deixavam eu tomando conta das acolhidas. Se você quiser, nessa câmera aqui, você consegue dar um recadinho para elas. Ô, irmã Doroti, irmã Rosilane, eu só tenho a agradecer por vocês terem feito parte da minha história. Estou aqui hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, depois vocês que tiveram emprestado esse ombro e esse outro, principalmente na fase da minha mãe, que eu mais precisei de vocês, vocês estavam aqui. E eu estou aqui, ó, firme e forte, vai fazer 10 anos
zerada. Que maravilha, Tânia. Que maravilha. Parabéns, tá? Obrigada. Por você ter procurado ajuda. Eu fico muito feliz que você, né, se tratou, que você está melhor. E eu também agradeço muito você tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante. Eu passei também por dificuldades nesse sentido. Não cheguei a ter depressão, mas com um transtorno de ansiedade muito alta. Então, eu sofri muito com isso. Eu tive problemas de saúde que me levaram a ter esses problemas mentais. Então, problemas físicos, né, que foram trombose, essas coisas, acabou sobrecarregando a minha mente e eu ter muito excesso de ansiedade. Eu fui procurar uma profissional, né, da saúde, uma psiquiatra, me medicou, e eu luto muito para que as pessoas façam isso a tempo. Mas, assim, não cheguei, graças a Deus, a ter nenhum tipo de pensamento depressivo, mas acaba desanimando a gente. Desanima. Acaba desanimando, acaba ocultando, né? Sim. Aquela pessoa que a gente é. Camuflando É. isso. Camuflando. É. E a gente não se vê mais forte, capaz de fazer nada. E é onde a gente tem um estralo, um amigo me indicou essa profissional e eu acordei a tempo. E estou em tratamento, estou me curando. E fico muito feliz de contribuir falando, né? Sim. Indicando para outras pessoas. Tocando muito nesse assunto que eu estou falando aqui em setembro. Sim, sim. Que é muito importante. Tem pessoas aí, Tânia, que estão muito avançadas nessa doença que se chama depressão. Sim, a Estão ansiedade tirando depressiva. a própria vida. Então, Esse é o pior de tudo. esse é o pior de tudo. Tem que procurar ajuda mesmo. Não precisa ter vergonha, não precisa camuflar. Quando você vê, às vezes você vê uma pessoa tão sorridente, tão feliz, mas você não sabe o que está por trás dela. É verdade. Porque ninguém percebia a minha depressão, que eu camuflava. Só que depois por dentro aquilo doía a alma. É uma dor da alma a depressão. Dói a alma. Então você quer curar aquela alma de qualquer forma, de qualquer jeito. Às vezes você pende para uma religião, melhora, mas às vezes você você tem tanto problema além daquilo, você procura um caminhado. Né? Do álcool. Drogas, né? Graças a Deus, meu caso foi álcool. Fumar, a gente fumava desde a infância, porque meu pai, minha avó é índia. A gente tem descendência indígena. Então, fumava aqueles... fazia fumo. Meu pai tinha plantação de fumo. Fazia aquele cigarro de palha, aqueles palheirinhos. Todo mundo fumava, menos minha mãe, que nunca fumou e nunca bebeu. Né? E a bebida, meu pai também gostava de beber. A família Santana gosta de um alquinho, né? O Alan, de vez em quando eu vejo ele uma postando cervejinha. as cervejinhas dele. Dá pra ver que gosta mesmo. Dá. Mas é bom, de vez em pra quando. descontrair no final de semana, dar uma né? relaxa. Não pode deixar virar vício, No, né, Tânia? no meu caso, infelizmente, eu me tornei viciada, porque eu estava alcoólatra, porque eu nunca fui. Eu não tomava nem vinho. Nem vinho. Como que você teve o primeiro contato com álcool? Quando? Quando meu pai faleceu. Conta pra mim um pouco disso. Foi uma dor, assim, quando eu soube que meu pai faleceu... Você tinha quantos anos? Eu tinha 33 anos. Eu estava em São Paulo, meu pai tinha vindo para cá e estava fazendo tratamento renal, né? Insuficiência renal. Nós queríamos doar os nossos rins, aí o doutor Francisco, que tá ainda sendo até hoje, doutor... Esqueci o nome dele, mas eles fez uma reunião com a gente, falou, olha, vocês têm filhos pequenos, seu pai já tem 74 anos, ele já viveu o que tinha que viver. Então, não adianta vocês doarem os rins. Aí meu irmão mais velho perguntou para ele, e se fosse seu pai, o senhor não doaria? Ele falou, não. Se fosse eu no lugar de vocês, não doaria, porque eu tenho meus filhos pequenos para criar. E se amanhã ou depois, quem me garante que um rim de vocês não vai falhar? Como vocês vão fazer para criar os filhos de vocês? Foi da onde nos confortou e assim, conformando com a situação. Ele começou a fazer diálise depois, hemodiálise, e ficou fazendo. Aí eu voltei para São Paulo, que eu vim visitá-lo, né? Aí voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, veio a notícia que ele tinha falecido. Ele faleceu, parece que estava esperando eu e meu irmão chegar para ver a gente. Viramos as costas e ele faleceu. Tem muito isso, né, Tânia? Tem muito isso. A pessoa acabar de receber ali uma visita, uma palavra... Eu acredito porque eu estava sendo muito esperada por ele, porque ele só estava
ele estava fazendo só filho, só homens. Quando eu cheguei, ele disse que ele me enrolou todinha, mostrava tudo para os fazendeiros. A minha filhinha, essa é a Taninha, até que enfim chegou a menina, né? Porque eu já havia perdido 2 filhas. Então, naquela época se dizia que eu vim para ficar no lugar de uma delas, né? Então, eu acho que, como todos vieram visitar, faltava eu. Aí eu cheguei, ele abriu aquele sorriso lindo, tava tão bonito na cena, fizeram a barba dele rosadinho, ele deu aquele sorriso, eu dei um beijo nele, pai, eu te amo, tchau, não podia ficar muito, era 10 minutinhos na UTI, assim, a lembrança que eu tive do meu pai, aquele sorriso, aquele beijo que eu dei nele, ele me deu um beijo no rosto. Sabe, pra mim é o que me gratificou. Só que quando chegando em São Paulo, eu recebi essa notícia, eu recebi como choque. Foi uma dor muito grande, é uma dor muito grande você perder um pai, você perder um ente querido. Então eu quis sufocar aquela dor. Então meu ex-marido, ele bebia, então tinha, né, ao lado tinha uma garrafa de, na época era conhaque, Dreyer. Aí eu coloquei um pouquinho. É lógico que eu joguei fora, né, mas depois eu coloquei mais outro pouquinho. Tá, aí passou, aí eu trabalhava, na época no Brás, na Rua Maria Marcolina, todo mês tinha aniversariante. Então eles me davam o cartão da loja para mim ir nas pizzarias fazer festinha para aniversariante. Então eu ficava na responsabilidade de pagar. Então todo mundo tomava cervejinha, tomava martini, rabo de galo que falava, misturava martini com dreia. Eu começava a provar, dando bicadinha, foi. Mas eu não tomava, assim. Aí quando eu destrambelhei a tomar mesmo, foi quando meu irmão faleceu. Com 59 anos, infartou, né? Que ele bebia, ele era alcoólatra também. Ele se tornou alcoólatra. Aí que estava em São Paulo, que eu vim, que eu fui na cena, que eu vi todo inchado. Aquilo pra mim foi um choque. Um choque enorme. E a dor não curava. Aí eu comecei a tomar uma cerveja. Eu colocava groselha, porque eu não suportava o amargo da cerveja. E aí? Aí destambelhou. Aí, volta e meia, tava eu lá tomando uma cerveja. Voltei pra São Paulo. Cerveja com groselha? Com groselha. Depois aí fui pra São Paulo, aí o negócio piorou, né? Porque saía lá, já entrava na onda da turma. Aí já aprendeu pra vodka, caipirinha de vodka com kiwi, com cereja, enfim. Aí começou umas coisas mais gostosinhas, mais cerveja com groselha. Né? Tinha aquele drink lá, martini com azeitona dentro, era muito chique. Era festa de final de ano das empresas, a gente se juntava tudo no restaurante, lascaria, todo o pessoal das empresas, da rede de loja toda, todo mundo tomava. Eu falava, todo mundo tomando, eu vou tomar também. Por que não? Eu achava chique. Oh, meu Deus, se eu soubesse que eu ia cair nessa, eu jamais acharia chique. Mas tudo tem o seu tempo, né? Fazer 10 anos que eu me livrei, tanto do cigarro quanto da bebida. 10 anos. 10 anos já? Hoje eu não suporto, assim, eu passo perto de uma pessoa que fuma, eu falo, poxa, como que eu fedia? Porque quem fuma fede. Quem não fuma detesta isso. Olha, os fumantes que me perdoam, mas como fede? E todo mundo falava assim pra mim, tinha umas amigas minhas que não fumavam. Ai, Tânia, para de fumar. Você tem um cabelo tão cheiroso e a fumaça vai no cabelo. Fica fedendo fumaça seu cabelo. Eu tinha um cabelo enorme, tinha na cintura o cabelo. Né? Eu era gerente, eu tinha que estar bem chique. Gastava um dinheiro enorme todo final de semana com salão de beleza, né? Mas aí, nada que falavam não adiantava. Só parei mesmo quando eu fui fazer o tratamento da bebida, que eu parei com cigarro. Por isso que eu falo, a metodologia da comunidade terapêutica da copiosa redenção não existe igual. Te ajudou muito, né, Tânia? Muito, e muitas pessoas, que hoje eu não vejo frutos sair. Mas eu tenho muita fé em Deus ainda, que as irmãs ainda voltam pra cá. Eu tenho muita fé. E elas voltando pra cá, eu tenho muita fé que muita gente vão procurar ajuda. Porque vão procurar um colo. Que a gente tá numa indefesa, a gente quer um colo, a gente quer um abraço, a gente quer que alguém para nos ouvir. E hoje tá muito difícil uma pessoa querer saber do problema de saúde da outra. E as irmãs é o contrário. Elas querem saber o seu problema. Todos os dias você tem que falar como foi o seu dia. E você faz um diário todo dia à noite. Como foi o seu dia.
Foi muito gostoso o meu tratamento, embora eu fiquei longe da minha mãe, embora minha mãe fraturou o fêmur nessa época. Tudo aconteceu para eu poder desistir do tratamento, mas as irmãs ali em cima, em cima, oração, não abandonei. Tânia, eu queria também que você falasse Você falou muito de que trabalhou em... Resumisse um pouco a sua carreira, depois que você saiu do colégio, você fez alguma faculdade, depois a questão também da carreira profissional. Queria saber um pouco mais sobre. Então, faculdade, eu não tive condições para isso, porque nós fomos para São Paulo, eu tinha 16 anos, eu já cheguei e já fui trabalhar, né? Já fui fazer, na época se fazia ficha, não mandava currículo, falava fazer ficha nas empresas. Aí comecei a fazer fichas, aí me chamaram, né? Fiz dinâmica em grupo, em várias empresas. Aí, meu primeiro emprego em São Paulo foi auxiliar de escritório. Porque eu tinha datilografia. Você era boa naquelas maquininhas? Eu tinha feito o curso aqui, né? De datilografia, porque não tinha Nossa, quem informática. tinha curso de datilografia na época era o Bambambam. Então, aí eu fiz lá o teste de datilografia, né? Uns testes lá de matemática, disso eu era muito boa de matemática, porque eu não sou mais não. Né? Então, eu passei, dentro de 20 pessoas por uma vaga, eu passei, fui chamada. Aí eu comecei a trabalhar. Dali eu passei para auxiliar de contabilidade. No próprio serviço eu fui aprendendo. Aí eu fiz cursos de auxiliar administrativo, mas não fiz uma faculdade. Eu não tive oportunidade, porque já me casei cedo, veio os filhos, a prioridade era criar os filhos, então, mas eu nunca deixei de trabalhar. Minha profissão se resume em auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, vendas de cama, mesa e banho, vendas de eletrodoméstico na Santa Efigênia, de tudo que você possa imaginar que tinha na Santa Efigênia eu vendia. Em cada empresa que eu trabalhava, eu começava por baixo, no primeiro degrau, como vendedora. Depois eu subia como supervisora, como subgerente. Quando eu me via, já estava como gerente. Então, a minha vida, assim, sempre foi comercial. Sempre foi comercial. E, ultimamente, eu sou artesã. Eu só não estou exercendo, no momento, a saboaria artesanal em casa. Né? Você porque faz quando sabão eu vim pra cá, artesanal? eu fazia, eu parei, eu dei um Mas tempo, eu parei. Sabonete de banho? Era sabonete líquido, sabão de lavar roupa, né? Sabão Artesanal? líquido. Porque quando você faz, eu faço contribuição autônoma, tudo que você faz em casa é artesanal, seja doce, seja sabão, seja o que for. Você faz então sabão para pessoa lavar roupa? Para pessoa lavar roupa. Só que eu tive que parar, que eu dei uns probleminhas, né? Eu tive um probleminha de saúde, eu dei uma parada, mas continuo contribuindo. Mas, ultimamente, eu parei como artesã, né? Então, mas é isso, né? De tudo. Tânia, é muito, muito bacana você ter compartilhado essa sua história, né, da sua luta contra dependências, doenças, que é muito comum, viu, Tânia? A maioria da população do mundo passa por isso, mas poucos conseguem fazer o que você fez, que é se limpar, né? Sair do cigarro, é muito difícil, você conseguiu, parabéns. O álcool, muito difícil, você conseguiu. Foi uma grande superação. E a depressão, mais difícil ainda, você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Obrigada Você é uma mulher muito mais forte do que você imagina. Eu te admiro muito por isso. Tá? Muito obrigada. Meus parabéns, você obrigada. É um percentual... É triste falar isso, mas você é um percentual muito pequeno de uma mulher que... Um ser humano, não mulher, ou tanto faz homem, que lutou contra esses 3 fatores, essas 3 doenças, né? E venceu as 3. Passou Sim. pelas 3 e está aqui dando o seu depoimento. É muito Sim. bonito que você diga isso daí, que às vezes pode motivar outras pessoas. Sim. Pessoas que estão lutando contra o tabaco, Sim. pessoas que têm problema de alcoolismo. Sim. Então é muito importante você Verdade. compartilhar. E a outra que estamos, né, volto a dizer, em setembro, amarelo, Sim. que é o mês de prevenção contra o suicídio. Eu agradeço demais você ter compartilhado isso e repito novamente, você é uma mulher muito forte. Eu Parabéns. que agradeço, muito obrigada mesmo pela compreensão. Muito obrigado, querida. E outra coisa, antes que encerrasse essa conversa, eu gostaria de perguntar rapidinho, né, porque nosso tempo já se foi muito, por que você se interessou por política?
Olha, eu sempre gostei da política, mas eu nunca me envolvi. Apoiava, né? Mas o que me levou a entrar na política, me interessar pela política, porque eu passando por tudo que eu passei e sou capaz de fazer muito mais além, não é porque eu tô com meus cabelinhos brancos, que eu tenho mais de 60, que eu não tenho a capacidade de... Se a mulher aprimorar tudo que ela tem por dentro, a sabedoria que ela tem, ela vai longe. Um homem nunca deve subestimar a inteligência de uma mulher, a capacidade de uma mulher, que a mulher enxerga além. A mulher tem uma ótica incrível. Então, foi baseada em Michele Bolsonaro, não vou longe demais, baseada em Munira, que é uma esposa de um super político que segura a onda. Não precisa ser a prefeita para ser uma política. A partir do momento que você é esposa de um prefeito, você é uma política. Muito mais ainda do que se imagina, que você é esposa, você é mãe, você participa junto. Então, a Érica a mesma coisa, né? Então, vendo tudo isso e vendo nossa cidade progredir, desde quando eu saí daqui para São Paulo e volto e vem, volto e volto, né? O que está progredindo, o que fez progredir de 20 anos para cá, é que me interessei a entrar. Por que não? Eu sou uma mulher inteira. Não está me faltando nem um pedaço. Por que eu não tentar? Muito bom também você com sua experiência de vida, né? Tânia, agora aproveitando, eu queria, né, que você já falou isso, se eleita, o que a população de Junqueirópolis pode estar esperando de você? Um incentivo para mais mulheres na política. Um incentivo para as mulheres, mais mulheres na política. E lutar para que a política tenha mais mulheres, né? Tem mais muito mulher, pouco ainda, tá muito né, pouco ainda. Igual eu disse, a mulher tem ótica, a mulher tem firmeza, né? A mulher que quer fazer certo, que gosta das coisas certas, que é honesta, consegue, vai longe. E também eu gostaria de poder estar dando um apoio para que voltem as irmãs. Eu não abro mão. As irmãs da Copiosa Redenção, pro lar Santa Terezinha, que eu quero ver aquela casa cheia de pessoas buscando ajuda para sair da vida que estão. Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram da história da Tânia, eu adorei te conhecer, adorei a sua história. E se vocês gostaram, pessoal, assistiu até aqui, é muito importante que antes de vocês saírem desse vídeo, vocês deixam o joinha, né, o conhecido like, e outra, ative o sininho, aquele sininho de notificação, que as próximas histórias o YouTube vai estar mostrando para vocês em primeira mão. Esse é o nosso trabalho, mostrar o ser humano por trás da política. Não falamos necessariamente de política, e sim de histórias. Gostamos de ouvir histórias e compartilhar com vocês. Essa foi mais um bate-papo. O que você achou, Tânia, desse bate-papo? Amei. Achei 10. Amei. E aconselho quem tiver aí para vir bater um papinho com você, que venha. Foi muito legal ouvir a Tânia, pessoal. É isso aí. Então, até o próximo Coelho Cast. Fiquem com Deus e um abraço.